realmente tem um testemunho, venha aqui à frente, conte para a igreja. Testemunho, ele estimula a fé dos outros irmãos. E quando a gente ouve o seu testemunho, a gente passa a confiar mais no Deus que nós servimos. Então não se detenha, mesmo aquele que você acha que tem pouca importância, para a igreja tem muita importância. Então se você tiver algum testemunho, por favor, venha aqui à frente e fale com a igreja. Testemunhe perante a igreja daquilo que Deus tem feito na sua vida. Quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, não é? E por isso nós estamos alegres. É muito importante, irmã. Eu venho à frente mais uma vez para agradecer ao Senhor, porque acho que a maioria da igreja já sabe, né, que antes do Benjamin nascer, foi constatado uma cardiopatia nele, né? O coraçãozinho dele estava com uma válvula dilatada, mas o Senhor nos deu a cura mesmo no ventre. E, né, ao sair do hospital, depois a gente fez alguns exames e estava tudo normal. Mas como os médicos, quando eles descobrem alguma coisa, eles querem ficar tratando e cuidando, eu acho que é bom até um cuidado do Senhor. E ontem nós fomos mais uma vez ao cardiologista, mas só fomos, ontem não, segunda-feira, mas só fomos para constatar mais uma vez o milagre do Senhor. A médica falou, teu filho, né, ele é uma criança perfeita, normal, o coraçãozinho dele é normal para a glória de Deus. Então eu venho mais uma vez agradecer ao Senhor. Mais alguém? Veja como a gente se sente, né, muito mais agora motivado, né, muito mais confiante no Deus que nós servimos. Importantíssimo esse testemunho da irmã. Mais alguém quer testemunhar das grandezas de Deus, daquilo que Deus tem feito na sua vida? Repito, mesmo aquilo que você reputa como de pouca importância, para a igreja tem muita importância. Muitas coisas, grandes coisas o Senhor tem feito pela sua igreja, tem feito por nós. É exatamente por isso que nós estamos alegres. Amém? Nós estamos alegres. Mais alguém? Amém? Muito bem. Não havendo mais, nós vamos então fazer uma reflexão na palavra do Senhor. E logo mais nós vamos orar. Então, baseado no texto que nós acabamos de ler, nós vamos trazer essa breve reflexão. A provisão de Deus em tempos de crise. É claro que a gente conhece o nosso Deus como Deus provedor, Deus da provisão. Mas Deus, ele opera também, meus irmãos, em ocasiões especiais. Que ele é o provedor, a gente já sabe. Jesus mesmo afirmou que Deus, ele é bom, porque ele faz com que a chuva caia sobre quem? A chuva cai sobre pessoas justas e pessoas injustas. Então essa é a provisão geral de Deus. Mas há momentos, meus irmãos, que Deus, ele também é o Deus provedor em tempos, digamos, fora do normal. Em tempos de crise. Ele é o Deus da providência. E esse texto que nós acabamos de ler de 2 Reis 3, especialmente a partir do versículo 1, vai falar de um grande milagre. E esse milagre foi a provisão de Deus, mais especificamente, a provisão de água. E não foi para uma pessoa, para duas pessoas, para uma família, não. Deus, ele entrou com providências para um exército. Era muita gente. E Deus, ele tinha um propósito com esse milagre, que era mostrar o seu poder e dizer para quem quisesse ouvir que ele é o Deus que supre a necessidade do seu povo. E escolheu um lugar. O lugar era a região de Moabe. Então, baseado nesses fatos, a gente vai trazer essa reflexão, meus irmãos. Olha, a provisão de Deus em tempos de crise. Não dá para a gente visualizar muito por conta da luz, mas essa imagem de fundo
ali, é uma imagem que depois a gente vai explicar um pouco melhor sobre ela. É a imagem, né, de um dos reservatórios do sistema de abastecimento chamado Cantareira, né, lá de São Paulo, que você tem acompanhado. Ali, praticamente seco. O visual ali, não é, parece com aquele visual dos campos em algumas regiões ali do Nordeste, né, no tempo de seca tremenda, não é? Olha, a terra ali esturricada. Bom, como nós estamos falando da provisão de Deus, nesse caso aí você já deduz que a crise, ela é uma crise bem específica, não é? É uma crise hídrica. É uma crise de falta de um elemento essencial para a preservação da vida no planeta. E de uma maneira especial, da nossa vida. A vida do ser humano. Não temos tempo para falar dos benefícios que a água traz, não é? Mas você já sabe, a gente ouve muito falar que a gente tem que tomar por dia, no mínimo, quantos litros de água? Quem lembra? No mínimo 2 litros de água por dia. Será que eu consumo 2 litros de água por dia? Tem gente que esquece, não é, irmãos? Não bebe sequer um copo de água. Aliás, tem gente que substitui água por refrigerante. O que é pior ainda. Mas como eu disse, não temos tempo para falar dos benefícios da água, mas são muitos. Quem toma bastante água, dificilmente vai sofrer de crise renal, não é? Quem bebe muita água. Porque a água, ela vai hidratar nosso corpo, entre tantos outros benefícios que ela traz. Mas a água, como fator importante para a preservação da vida, é um elemento escasso. Existe uma crise hídrica mundial. E a escassez de água no mundo hoje, meus irmãos, se dá principalmente por 2 motivos. Então, essa crise vai se dar pela desigualdade social. Você deve estar perguntando, mas por que a desigualdade social gera crise hídrica? E também pela falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. Não é? Então, hoje você ouve, essa é a palavra da ordem, não é? Sustentabilidade. Não é? O uso dos recursos de forma sustentável. E não é só uma palavra que deve estar em moda. Essa palavra deve ser levada muito a sério. Principalmente pelo povo de Deus. Ah, mas a gente sabe que tudo isso está reservado, né, para aquele grande dia do Senhor, onde o céu vai ser enrolado como um pergaminho, né, os elementos vão se fundir, ok. Mas enquanto isso não acontece, isso também está no controle de Deus. Deus, ele ordena que seus filhos, nós, os seus filhos, preservemos o planeta. Não temos o direito de depredar, de destruir o planeta, não. Sustentabilidade, o uso racional dos recursos naturais, deve ser prioridade, especialmente na vida daqueles que professam o nome de Deus. Nós temos o dever de cuidar. Então, olha, de acordo, meus irmãos, com o UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, então o UNICEF vai dizer que somente metade da população mundial é que tem acesso à água potável. Você pode imaginar, hoje a gente está em torno, já passou de 7 bilhões de habitantes, né? E menos da metade dessa população é que tem acesso à água potável. A crise maior, né, se instala na África, por exemplo, né? E por conta disso, mais de 10 milhões de pessoas morrem por ano, tá certo? Por conta de doenças que são provocadas, ocasionadas, né, pela falta de saneamento básico. A gente conhece muito isso aqui no país, não é?
e as pessoas então consomem água contaminada. De maneira que a água, ela passa a se tornar um elemento caríssimo. Daqui a pouco, nós vamos pagar muito mais caro do que já pagamos pela água. Porque está se tornando um elemento cada vez mais escasso no mundo. A gente está falando um pouco, irmãos, da crise hídrica no mundo. Mas nós temos uma crise ainda muito mais próxima de nós. Você tem acompanhado. Por isso essa imagem ali de fundo. Nós temos uma crise acontecendo bem perto de nós. E que a mídia, né, tem exaustivamente tratado do assunto. Que é a crise de água lá em São Paulo, lá na capital. Você tem acompanhado, né? Então, olha, o sistema Cantareira, que é um conjunto de reservatórios da região metropolitana de São Paulo, ela atingiu o menor índice das últimas décadas. Desde 1974, quando foi criado esse sistema, ela atingiu hoje o ápice da crise. Por exemplo, no ano passado, por essa época, nós tínhamos ali no complexo ali chamado Cantareira, os reservatórios estavam com 63% da sua capacidade. Hoje, nós temos apenas o quê? 9%. Isso despertou preocupação, não é? Os habitantes da cidade de São Paulo e região metropolitana. E segundo o Ministério Público, afirma, a crise não se deu apenas como resultado do verão forte, não. E nem por falta da chuva. O Ministério Público vai dizer que o governo, ele também é responsável. Porque faltou uma ação do governo. E no caso lá de São Paulo, da Sabesp, né? Que nós temos a Sanepar. São Paulo é a Sabesp. O governo também, ele é responsável. Mas buscou uma solução. E você também já sabe disso. Eles tinham, ou têm ainda, uma reserva de água, que eles chamam de volume morto, que é uma água que não era utilizada, e agora, nesse momento de crise, vai ser utilizada. Então, eles vão bombear essa água do volume morto, que vai garantir o abastecimento lá, por 7 meses, tá certo? Se houver um consumo consciente por parte da população. Você já sabe disso, né? Quem economiza água lá está ganhando até desconto. Veja como é importante, meus irmãos. Mas crise de água, crise de abastecimento, não é coisa do nosso tempo. Em tempos remotos, nos tempos bíblicos, nós, ou melhor, o povo da época enfrentou. E os motivos também eram diversos. Nos tempos de Elias, você sabe, Samaria enfrentou uma crise hídrica terrível. Por conta do quê? Por conta do pecado. Então, Deus, que controla a natureza, que manda a chuva, que manda o sol, disse, vou parar de mandar. Nesse caso, aqui estava acontecendo o seguinte. Vamos voltar aqui ao texto. 2 Reis, capítulo 3. Acompanhe. Então, Jorão, filho de Acabe, o rei de Israel, Acabe, ele torna-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, que era rei de Judá. E reinou 12 anos. Só que Jorão, ele fez o que Deus reprova. Ele se tornou idólatra, embora tenha combatido também parte da idolatria. Mas não fez o que agradava a Deus. Ora, diz o texto, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel.
também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus. Os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Jorão respondeu, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, uma crise se instalou. Imagine a cena. O exército formado por 3 reis, depois de 7 dias de viagem, eles vão enfrentar uma crise. E era uma crise hídrica. O que aconteceu? Havia acabado a água, tanto para os homens, quanto para os animais. Quem já sofreu com falta d'água, sabe muito bem do que eu estou falando. O excesso de água, né, que a gente vê também, destrói. Mas a falta d'água, não sei se dá para a gente escolher o que é pior. Mas aconteceu. No deserto, você sabe como é o clima do deserto. Acaba então a água. Então o rei de Israel exclama, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Parece uma figura importantíssima aqui, né, meus irmãos? A figura do profeta, o homem de Deus, aquele que detém a palavra, aquele que fala e o Senhor responde, aquele que transmite para o povo a vontade de Deus. Então, o texto continua dizendo, um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Zafate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Que referência, hein? Josafá prosseguiu. A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Só faltou ele dizer assim, seu idólatra, você se afastou de Deus, buscou outros deuses, e agora você quer que o Senhor fale com você? Louvado seja o nome do Senhor, pois a palavra do Senhor afirma, meus irmãos, que os ouvidos do Senhor estão atentos às orações de quem? Dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Aleluia, Deus está atento às orações dos seus fiéis. Aqueles que têm um concerto com Ele. Aqueles que não arredam o pé na hora da crise. Aqueles que na hora da crise recorrem ao seu Deus. Então o profeta, o homem de Deus, ele faz essa colocação. Mas o rei de Israel ele insiste. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos das mãos de Moabe. Então Eliseu diz, juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, olha como vale a pena obedecer a Deus, meus irmãos, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Veja como os fiéis de Deus fazem diferença, meus irmãos, no mundo, amém? Meu irmão, minha irmã, você faz diferença onde Deus te colocou. Muitas pessoas são e serão beneficiadas pela tua fidelidade. Porque você confia, você serve ao Deus Todo-Poderoso com fidelidade. E tem gente que se orgulha de receber bênçãos, e eles nem sequer consideram que eles recebem por conta dos fiéis de Deus. Eles são beneficiados pela tua vida,
pelo teu comportamento. E foi isso mesmo que o profeta, o homem de Deus, colocou. Mas disse, me traga então um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, louvado seja Deus, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Aleluia. E o poder de Deus sempre vem, sempre veio, sempre virá. Aleluia. Sobre aqueles que temem o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque o Senhor Jesus, Ele também nos prometeu, né, que não ficaríamos sem o poder de Deus, meus irmãos. Ele disse, eu vou, mas o Espírito Santo eu vou mandar, vai ficar com vocês para sempre. Amém, igreja? Amém. O Espírito Santo sempre estará com a igreja. Deus nunca nos deixará sem resposta. Sempre vai haver homens e mulheres de Deus. E sempre haverá o Deus Todo-Poderoso que responderá às suas orações. Glória a Deus. E a resposta foi a seguinte. Cavem muitas cisternas, orientou o profeta, neste vale. Cavem muitas. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Aleluia! Deus não está preso às leis que Ele mesmo criou. Para resolver aquela crise ali, meus irmãos, tem que chover. Choveu esses dias, encheu a cidade de granizo. Mas não choveu nas cabeceiras. Não choveu onde precisava. A crise continua instalada. Mas o Deus que nós servimos não está refém das suas próprias leis. Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem o controle. Não vai ter vento, não vai ter chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água. E vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera. Taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. E mediante a palavra do Senhor, meus irmãos, que nunca virá vazia, a palavra continua afirmando, operando Deus, quem vai impedir? Se Deus determinou, se Deus falou, vai acontecer. E a palavra diz que no dia seguinte, e não era qualquer hora. Sabe que hora era, meus irmãos? A hora do sacrifício da manhã. Você saiu de casa, está colocando a sua vida aqui no altar de Deus. Sacrifício. Trazendo a sua adoração, oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E quando a igreja se coloca nessa posição, meus irmãos, coisas maravilhosas, coisas tremendas irão acontecer. Na hora do sacrifício da manhã, diz a palavra do Senhor, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Deus é Deus de provisão, igreja. Amém, meus irmãos? E o nosso Deus quer que nós confiemos nele, que é o provedor. Quando a provisão falta, o provedor continua lá. Para nós, não vale mais o provedor. A provisão pode acabar. O provedor fica. Quando a crise se instalou em Samaria, o que o Senhor falou para Elias? Vá para um outro lugar. Vá para o vale de Queirite.
lá o Senhor vai providenciar. Não vai faltar. Não vai faltar água, não vai faltar pão. E a hora que acabar, Deus vai providenciar. Deus sempre providencia a igreja. Ele sempre vai gerar uma nova situação, de maneira que Ele vai suprir as necessidades do seu povo. Ele é um Deus provedor. E Ele provê água. Literal. Êxodo 17, do 1 ao 6. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. É bom estar sempre no centro da vontade de Deus, igreja. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. E o Senhor, como sempre, meus irmãos, respondeu: passe à frente do povo, leve com vocês algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? O que você acha, igreja? Sim. Amém? Sim. Ele é o Deus da provisão, meus irmãos. Mesmo que a crise se instale, eu afirmo categoricamente, Deus vai providenciar. Não foi sem razão que Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te desampararei. E é Deus fiel, é Deus que cumpre. Se a crise se instalar, se faltar literalmente água, o Deus que nós servimos é Deus da provisão, igreja. Mas não somente isso. Ele também providencia água. Mas Ele também providencia água do ponto de vista espiritual. Estamos partindo, meus irmãos, para o final desta reflexão. João 7,37 afirma: no último e mais importante dia da festa dos judeus, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios d'água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas agora ele está glorificado. E essa promessa já se cumpriu. E nós somos filhos da promessa. Por isso não podemos, irmãos, admitir sequer viver em crise hídrica do ponto de vista espiritual. Porque Jesus prometeu: rios d'água viva correrão do seu ventre. Está sentindo isso, meu amado? Amém? Vamos fazer uma autoavaliação?
Como se encontra a terra do nosso coração? Como está a nossa vida? Será que está uma vida árida, não é? Ressecada pelo sol das aflições, dos problemas, das incertezas da vida. Se essa for a nossa realidade, essa noite é noite de chuva espiritual. Aleluia, porque aquele que prometeu fiel está aqui. Está conosco, igreja. Ele afirmou um dia também, com relação ao seu corpo e ao seu sangue, né? Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E também não terá mais fome, também não terá mais sede. A crise hídrica para o mundo, Deus ele garante suprir a nossa necessidade. Eu sei que você não duvida disso. Se Deus nos mandar para o vale de Querite, vai ter água. Para a crise espiritual que o mundo atravessa, meus irmãos, Deus supre também. Se do nosso interior brotará água viva, então ela deve também transbordar, não é? E atingir aqueles que estão à nossa volta. E o Espírito Santo me diz essa noite, diz a você também, meu irmão, minha irmã. Quando você olhar para a crise aí fora, o Espírito Santo diz isso para a gente assim, ó, dá de beber para ele. E você tem. Não temos ouro, não temos prata, não somos detentores do poder econômico, não. Mas temos uma coisa que dinheiro nenhum compra. Em nome de Jesus Cristo, você pode dizer para quem quer que seja, te levanta, fica em pé. Aleluia, está com sede? Eu tenho água. E o nosso reservatório? Não é um reservatório de água morta. O pessoal lá, irmãos, estão até com medo, né? A água está sendo bombeada, mas há rumores de que a água possa estar contaminada. Mas é a solução para o povo hoje. A fonte que jorra dentro de mim e de você, aleluia, é pura. Não tem contraindicação. Pode dar para o povo, manda beber mesmo. Aleluia. Pode distribuir à vontade. É água pura. É água límpida. Aleluia. Aleluia. Jorra para a vida eterna. Deus quer nos usar, igreja. Aleluia, na hora da crise. Na hora em que o mundo clama com sede de água. Estão aqui os vasos de Deus para levar água. Hoje nós servimos ao Deus da provisão, meu irmão. Deus da provisão. Ele é o provedor. Se a provisão faltar, o provedor não falha. Ele não está sujeito, não está refém das suas próprias leis. Ele fez os céus e a terra. Ele domina a natureza. E em tempos de crise, Deus se manifesta. Que o Senhor nessa noite nos abençoe, igreja de Deus, e fiquemos com essa reflexão. A provisão de Deus em tempos de crise. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, nós vamos orar agora para encerrarmos o culto de oração desta noite. Mas eu gostaria ainda de dar a oportunidade para você que necessita, não é, das nossas orações, da ajuda da igreja em oração. Talvez você conheça uma pessoa que esteja em crise hídrica, né? Espiritualmente falando. De repente a gente mesmo pode estar passando por esse momento.
Mas agora a água é hora de beber. Amém? Nós vimos aqui a casa do Senhor para beber. E a água está jorrando. Se você tem essa necessidade, se levante e faça o seu pedido de oração. Peça, pois nós vamos orar aqui uns pelos outros. O Deus da provisão vai entrar com providência. Seja qual for a sua necessidade. Se você tiver essa necessidade, se levante e peça. Amém? Porque depois eu vou dar oportunidade para que você venha aqui à frente e nós vamos aqui junto com alguns consagrados que estão aqui, nós vamos orar por você também, meu irmão. Amém? Temos algum pedido de oração? Fique à vontade, irmão. Pois não, irmã? Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Mais alguém? Tudo bem? Alguém gostaria de vir receber a oração da fé aqui por imposição das mãos? Se você tiver essa necessidade, pode vir. O presbítero Edivaldo está aí, vai me ajudar também. Nós vamos orar por você. Amém, meu irmão? Tem essa necessidade? Se tiver, vem aqui à frente. Não se detenha, não. Nós vamos orar por você agora. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Sobre as águas tu também me descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se envolver, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas. A provisão de Deus em tempos de crise, né, irmãos? E nunca o mundo esteve tão em crise como no nosso tempo. Nós vamos agora, olha só, interessante, né? Em tempos de crise, nós temos condições também de ofertar ao nosso Deus, né? Que a palavra diz que é das suas mãos, nós devolvemos a Ele. Em tempos de crise, o povo de Deus está em paz. O Deus da provisão entra com providência, não é, irmãos? Nos dá emprego, nos dá a nossa família, enfim, prover tudo aquilo que a gente necessita. Então, eu vou orar agora e depois que eu orar, você que trouxe suas ofertas para consagrar ao Senhor, pode vir aqui à frente e depositar aqui no gasofilácio. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por estar na Tua presença. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos fez povo Teu e ovelhas do Teu pasto. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem do Teu povo, meu Deus. Obrigado pelas provisões, meu Deus, na vida do Teu povo. Teu povo é um povo abençoado, meu Pai. É um povo que prospera mais e mais, Senhor. E por isso, meu Deus, vai dedicar, vai consagrar as suas ofertas a Ti como gratidão. Oh, meu Deus, por conta de tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, meu Deus, também todos aqueles que são os dizimistas, meu Deus, que são fiéis a Ti, meu Pai. Que as promessas da Tua palavra se cumpram na vida deles, meu Deus. E que eles tenham tanto, meu Deus, aleluia, que nem sequer saibam contar. Porque são as Tuas promessas. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Você vai sair de onde você está, né? Consagre agora as suas ofertas. E depois nós vamos orar ao Senhor de uma forma coletiva. E nós vamos encerrar o culto de oração desta noite. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos ajoelhar, né, na presença do Senhor. Nós vamos agradecer, irmãos, né, pelo culto de hoje, pelas provisões de Deus na nossa vida, não é? Tudo aquilo que Ele ainda... Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs. Nós estamos encerrando em nome de Jesus, né, o culto de oração dessa noite. Nós vamos então despedir com a bênção apostólica. Pedir para o presbítero Edivaldo, vem aqui então, nos despedir com a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Tenham todos uma boa noite, descanso. Amanhã é um dia produtivo e um restante de semana abençoado. E a gente se vê, né? O pessoal que tem cargo de liderança, né? Amanhã às 20 horas nós estaremos aqui para fazer uma reunião de reconhecimento, né? Dos líderes aqui da igreja. Amanhã às 20 horas. Até lá, fiquem com Deus. Amém.
Deus.